O ano que vem, Sim. o cara que entrar vai ter que fazer um ajuste fiscal. Porque a crise, ela Sim. vem de grana. Sim. É grana. Claro. O cara não tá feliz, você Tá. vai lá, você defende o caminhoneiro, você defende qualquer coisa verdade. para resolver o teu pepino, Sim, né? claro. O ano que vem, Sim. que vai ter que fazer ajuste, vai ter que mexer no dinheiro da Previdência, vai ter que fazer ajuste pra cacete. Não vai, isso aqui não é só um aperitivinho do que vai ser a bagaça, que Bem, vai estar dividido. Sim, claro, No claro. voto claro. vai ser a mesma coisa. O Brasil vive a pior crise da sua história. É agora. É o pior momento da história de uma crise política mais extensa no tempo e mais profunda. Né? Ela é mais extensa, que vem no mínimo desde 2014, e é mais profunda, que atinge os 3 poderes. Mas é mais do que uma crise política como outras, é uma crise estrutural. As estruturas não funcionam. É esse aí que é o nó górdio da questão. Quem é que vai cortar esse nó górdio como aquele com Alexandre Magno quando foi conquistar o mundo conhecido até então? A questão que se coloca é essa. E aí, como é que vai ser o Brasil no dia 1º de janeiro, quando o presidente toma posse? De um lado, acho eu, vai ter de discutir as tais reformas, mas há questões que hoje até falei, que nem dá tempo, muitas vezes no Jornal da Manhã, mas é uma questão vital que é mais importante do que tudo isso, que é a questão da dívida pública, que é impagável. Sim, não é sim. dar calote, ninguém está falando em calote, mas precisa mudar o perfil da dívida, alongar o pagamento. O que é para pagar em 10, pagar em 15 pagar em 20 e tal. E aí é o sistema financeiro. Você tem, só é possível governar o Brasil batendo nos bancos. Não é possível, o presidente, a dívida é tão grande que se você pegar o orçamento, o que você gasta para pagar salários e gastos de custeio, que é para manutenção da máquina, não sobra nada para investimento, não sobra nada. E o investimento estatal no Brasil, que muitos liberais não entendem, que são liberais picaretas, é fundamental o investimento estatal. E só é possível ter investimento deixando de pagar o volume fabuloso que é anual a União, os estados e os municípios pagam aos bancos. Não é dar calote, mas é alongar o pagamento. Negociar. Vai Negociar. explicar. Renegociar Vamos isso. explicar para o afegão médio. Sim. Vamos explicar para o afegão médio Perfeito. a dívida pública. Ela é rolada diariamente. Sim, mas é o quê? O cara vai lá, ele pega um dinheiro, Sim. certo? Pega o dinheiro do imposto. Isso. Aí ele privilegia os bancos, Sim. né? Ele dá mais benefício para banco do Sim. que para iniciativa, para empresa, para Sim. indústria. É isso. Sim. A treta tá aí. Vem o dinheiro, tal. O dinheiro do governo é o dinheiro dos impostos. Nosso dinheiro que vem da gente e tal. E chega aquele valor X, vamos dizer 100 qualquer 100. coisa tal. Aí, desse 100 qualquer coisa, ele tem de pagar a folha de pagamento, as aposentadorias, tem lá tal, aquilo que é obrigatório e tal. Aí tem o custeio da máquina. O custeio é o funcionamento. Precisa comprar papel, não sei, aí o que sobra para investimento tem muito pouco, quase nada. Então, por quê? Porque ele tem de pagar a dívida que está embutida no orçamento, que é um valor fabuloso. A dívida é os juros. A dívida é os juros e a amortização da dívida tal. Você tem os juros e tem a dívida, que é rolada diariamente com títulos do governo, que Isso. coloca tal. Então é necessário interromper. Antigamente, Mas nos anos 70... Isso é calote. Não é calote. Como Antigamente, não, isso não é calote. Porra, isso é o colo. Alterar o perfil. Alterar o perfil, porque a dívida não é externa, agora é interna. Essa foi uma herança maldita do PT, porque a taxa de juros lá fora é muito menor do que a taxa de juros aqui. Sim. O PT inverteu essa relação, falando, olha, ninguém mais fala em dívida externa. Claro, começou a virar dívida interna e a taxa de juros é fabulosa. É impossível. Pega uma prefeitura de São Paulo. Se você pega o orçamento, que é um orçamento maior de qualquer prefeitura do Brasil, grande parte dela você está engessado, você não tem o que fazer. E no caso o dinheiro que você manda para o governo federal. O estado de São Paulo manda muito dinheiro para fora e não tem de volta. Não, e o governo da União, se você ainda olhar, a Constituição obriga a transferência obrigatória. Coisas obrigatórias, que é um absurdo. Nenhuma Constituição no mundo faz isso. É programa político partidário. Não é para estar na Constituição. Então precisa dar X para a saúde, X para educação. Então você engessa o governo. O desafio, quem foi eleito, aí a 28 de outubro, que é o segundo turno, o primeiro é dia 7 de outubro, o segundo turno é dia 28, evidentemente vai ter 2 turnos. Tem certeza? Com absoluta certeza. Eu me jogo do 24º ali, eu já Claro, é impossível. Com a divisão que tem no país, vai ter 2 turnos. Mas isso aí vai mexer numa estrutura que já está aí há muito tempo. Mas os bancos, o PT foi o país que os bancos vão abrir mão desse lucro? O PT é o partido que mais enriqueceu os bancos. Os dados são claros. Você não pode brigar com a matemática. Matemática não tem ideologia. Fato, né? É fato. Fato e né? matemática. Nunca. É o governo do grande capital financeiro, capital especulativo, que não investe, que vive da especulação. Mas para enfrentar esse grande capital de forma responsável, não de forma irresponsável, estou dizendo de forma responsável,
responsável. É necessário discutir, sim. Você tem de alongar o pagamento, tem de limitar o poder dos bancos, tem de ter concorrência, tem de ter banco estrangeiro no Brasil. Não é possível você ter 3, 4 bancos que controlam o sistema financeiro brasileiro, que é do jeito que cobra tarifas escorchantes do correntista, R$40 por mês de um, 30 de outro. Assim, são milhões. E isso tem de acabar. Aí precisa ter um banco central que represente o Estado brasileiro, não os banqueiros. Grande parte dos presidentes do Banco Central são banqueiros. Não pode, isso tem de acabar, né? Então você precisa ter uma nova forma de inserção responsável, não é fazer porra louquice, querer confrontar, querer atenção no mercado. Outra bobagem. Quem é o mercado? Nunca me apresentaram. Eu gostaria que alguém me falasse quem é o mercado. Alto, baixo, gordo ou magro, qual é a idade? Não existe. Eu conheço o Walter Mercado, lembra? Miguel já. Eu conheço a Ramalho. Não existe. O mercado é uma invenção. É uma invenção do noticiário econômico dos economistas que tem o mercado. Eles ficam inventando. Todo dia você lê assim, o mercado tá de mau humor. Eu tô ali na quinta na Folha, mau humor, quem é o mercado? No regime militar tinha o sistema, com letra S maiúsculo. Quem era o sistema? Ninguém sabia. Agora é mecanismo. Sistema... Então, hoje no Brasil, assim, os privilegiados são os bancos e os funcionários públicos? Não tanto. Você tem banco, você tem os que controla fundos de pensão, você tem elite política. Você tem uma elite empresarial, Jack Rastaquera, né? Elite no judiciário. Quando eu falo Rastaquera, porque ela coloca os filhos aqui, paga 10 mil reais para criança na escola. Você tem 2 filhos, paga 20. E a escola é bilíngue, que a moda é escola é bilíngue. E é bom que não tenha livro, quer dizer, ele é ignorante em 2 línguas, português e inglês. Eles acham isso uma maravilha. É o filho do Grady. E pega o Jeca, vai para os Estados Unidos, o Jeca, porque tudo é bom nos Estados Unidos. Aí vai o Jeca para lá e tal. Então você tem essa elite, o que gosta do Jojo Todinho, nos casamentos, né? Traz Anitta, Pablo Vittar. Mas você não pensa no entretenimento também, num quadradinho? A gente precisa dar uma risada. Não, mas também. entretenimento tá é outra representando coisa, o não é essa Brasil. mediocridade. Então você tem uma elite medíocre intelectualmente, que está descolada do Brasil, que é antipatriótica. Ela está no Brasil, não está? Ela vai embora. Vai embora. Esses candidatos a presidente que eu falei até hoje, que eu vou para Kandahar, independente de quem ganha, porque eu prefiro estar no Afeganistão. E a Anitta em Harvard. Eles são medíocres. E a Anitta em Harvard. Chupa, professor. Não, foi para Harvard. Harvard nada, eles vão numa salinha como essa, falam para brasileiros. Não é tudo papo. Ela tem um diploma lá, irmão. Que diploma? Vai na Inglaterra. É tudo enganação. Tudo enganação pra jecas. Fala um hit seu, professor. O Jeca cai, né? Na Itália agora tinha um primeiro-ministro, tinha falsificado o currículo. Foram ver, o Jeca tinha coisa parecida na Itália também. Aí falaram, pô... A Anitta tem uma estátua, hein? Então vem, Anitta. Ou seja, é um país medíocre, que eu já tinha uma vez até discutido aqui. Então você tem uma elite empresarial descolada do Brasil, uma elite política corrupta. Quando você vê o Michel Temer falando no auge da greve dos caminhoneiros, naquela sexta-feira, você via que ele estava fora da realidade. Ele fez um pronunciamento público, aí foi para a reunião do CONFAS, que era o Conselho Fazendário. Essa não foi um pronunciamento via a Rede Nacional da Rádio TV. Foi só para alguns. Nós acompanhamos a fala dele. Ele estava com uma cara... preocupado com os frangos. Com os frangos. Ele falava assim, e o que eu achei bonito, É o que adulto, né? Ele falava assim, os frangos estão perecendo. É que ele só come peito de frango. Canibalizando-se, ele falou, canibalizando-se. Ele parecia o Kika na hora do professor Girafales. É uma piada, Ele né? não estava entendendo nada. Piada, esse país é uma Ele piada. olhava assim. Faz de badalhoco. Não, aí você vê um cara desse, aí ele foi agora numa marcha para Jesus, que ainda bem que tá em português. Antes era Jesus Day, que é só da República Jeca tal. Mas ele foi na marcha para Jesus, nem na marcha, ele foi em Brasília, na Assembleia de Deus. Ele contando porque ele foi lá, ele disse que Deus apareceu, falou, Michel, vai lá, vai se encontrar comigo. Ele falou isso, e foi. Teve um despertar espiritual. Ele teve um despertar espiritual. E os babacas aqui em São Paulo foram na marcha, né, para Jesus, da igreja, que morreu 9 na Lins de Vasconcelos, e eles pagaram indenização de 50 mil reais. Foram na marcha daqueles que levaram Bíblia com dólares dentro. O apóstolo Hernandes, porque agora todos são apóstolos, e a bispa. A bispa Sônia. A bispa Sônia com dólares escondidos dentro da Bíblia. Sim. Bíblia, e foram presos nos Estados Unidos. E falam em Jesus, são vendilhões do templo. Que Jesus? Vendilhões, isso daí. Agora, e vai os picaretas dos políticos lá, né? Foi o Márcio França dizendo que antes de segurança pública vem Deus. Então na hora que você tá sendo assaltado, você fala, Deus, o cara vai te atira, né? Então, aí vai o outro diz, a greve dos caminhoneiros terminou porque Deus quis, né? Quer dizer, então tem a idiotia. Então nós temos uma elite idiotizada, medíocre, antipatriótica, no caso do campo político, empresarial.
empresarial, tem essa turma que não tá nem aí com o Brasil, né? Que Anitta, temos Anitta. Anitta que tá no campo apavorando. cultural, no campo cultural. E você tem um sistema econômico que prioriza não o investimento produtivo. Os pequenos empreendedores são os que mais empregam, vale lembrar. Que linhas de crédito tem? O BNDES foi destruído pelos criminosos do PT, foi destruído e ninguém teve coragem de investigar o BNDES. Esse Pedro Parente ficou 2 anos na Petrobras, não fez uma investigação sobre o Petrolão. Você acha que só quem roubava na Petrobras eram os diretores? Você tinha uma cadeia de criminalidade dentro da empresa, né? E que tinha de ser apurado. Eu sou a favor da manutenção da Petrobras e no monopólio estatal de petróleo, só para lembrar contra também o que os liberais dizem, que uma coisa é o PT que destruiu de um jeito, outra coisa é você governar por mercado, o caso da Petrobras. Você tem a Petrobras é uma empresa estatal que deve servir a política de forma responsável, a política econômica do governo é assim, senão você não precisa de estatal, você vende. E aí os piratas querem, porque quem tem hoje a grande tecnologia de pré-sal, de investimento de águas profundas, é a Petrobras. Quem queria fundar a Petrobras em 53? Tinha algum capitalista? Quem quis fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 42? Ninguém. Quem quis construir Itaipu? Teve algum capitalista brasileiro ou estrangeiro que quis? E a Embratel? E a Embraer? E a Embraer que revolucionou a aeronáutica no Brasil? Então tem muitos que vocalizam discursos do mercado, que eu não sei quem é, vocaliza, que na verdade interessa não aos objetivos nacionais tal, que é de desenvolvimento, que é de crescimento, então, e o Brasil ser um grande país, deixar de ser uma quitanda.